E aí, concurseiro, concurseira, tudo bom com você? Hoje, nesse sábado, a gente tem uma aula muito boa, que inclusive, para você que quer realmente tirar a maior nota possível na redação, vai ser muito importante. Hoje eu vou mostrar para você as redações dos meus alunos que tiraram nota máxima no último concurso Banca no CEP, que foi Polícia Penal do Piauí, porque quando você enxerga as redações de nota máxima, você tem um norte muito bom do que você tem que fazer para atingir esse patamar. Ou ali tirar um 19, 18, 20 realmente, para que você não fique aflito de, meu Deus, será que eu vou passar? Meu Deus, será que eu preciso de um recurso? Então, analise com calma junto aqui comigo cada uma das redações de nota máxima que seguiram o modelo que eu passo para vocês durante as aulas, para você ir estudando em casa também. Além das redações de nota máxima, eu vou mostrar também os critérios de correção para você entender. Por quê? Não existe fazer uma boa redação sem saber primeiro como é que você vai ser avaliado. O que o corretor espera da sua redação? O que ele quer realmente ver ali no seu texto? O que desconta ponto? O que você pode fazer? Quantos erros você pode fazer na sua redação? Então, ó, já dá aqui um like nessa live pra gente ficar aqui com muita calma, muita paz para entender realmente esse conteúdo de redação. Então, vamos começar. Primeiro critério de correção da redação de vocês é a parte gramatical. Tudo que envolve o português. Então, vamos lá. Vou passar aqui alguns assuntos que vocês precisam estudar em casa, que, assim, durante as correções de redação, eu percebo que é o que o pessoal mais erra. Então, vamos primeiro aqui na crase. Depois você estuda a acentuação. Aí você entra com o uso de letra minúscula e maiúscula. Maiúscula e minúscula. Vão anotando tudo aí no caderno de vocês, que aqui é como se fosse um cronograma de estudo. Maiúscula e minúscula. Além disso, vocês estudam também concordância. Pronto. Esses são os assuntos principais aqui que vocês têm que botar no cronograma de vocês na parte do português para conseguir ir bastante bem nessa competência 1. Mas vamos entender como é que ela avalia. Primeiro de tudo, domínio excelente quanto às exigências da língua escrita formal. Então, todo aquele vocabulário que às vezes tu conversa com um colega, com um amigo, na redação da tua prova já não pode, porque ela quer realmente o português em dias, formalidade, evidenciando até 5 desvios. Então, você pode, por exemplo, errar um acento, uma vírgula, uma crase, mais outro acento, mais outra vírgula, que ainda está tudo bem. Até 5 vezes você ainda tira 5 pontos aqui nessa competência número 1, que é a nota máxima. Lembrando que essa competência ela é avaliada aqui entre 0 a 5. Então, agora uma coisa muito inteligente que eu quero que você anote no seu caderno é quantos erros você pode cometer. Por exemplo, entre 0 a 5, você vai tirar 5 pontos. Isso é bom vocês saberem até para quando sair o resultado da prova, se a nota da tua redação foi justa ou não. Entre 6 a 10 erros, você tira 4 pontos na competência 1. Tá até aqui marcadinho. Entre 11 a 15, você fica na casa dos 3 pontos. Entre 16 a 20, você fica na casa dos 2 pontos. 16 a 20. E aqui, ó, acima de 20 desvios gramaticais, você fica apenas com 1 ponto. Então tenham cuidado, porque às vezes tem gente que fica ultrapassando a margem em toda linha que escreve, e em uma redação, por exemplo, de 30 linhas, você já cometeu ali 30 desvios. Então a tua nota desceria bastante. Portanto, tenha muito cuidado com a apresentação do texto de vocês, com a gramática. Após essa competência número 1, agora eu vou te mostrar a primeira redação que tirou 20 pontos, Banca no CEP, Polícia Penal do Piauí, para você ter uma inspiração de como é que faz esse português, como é que faz a estrutura da redação por completo. Vamos lá começar. Veja só. Primeiro detalhe é a margem. Veja que esse aluno aqui faz uma margem bem alinhada, perfeitinha. Se você ficasse ultrapassando, já era um ponto que a gente ia contar para tirar da sua redação. Por exemplo, ficar escrevendo aqui por fora, ó. Isso não vale. Então, tenha sempre o cuidado com a estética do teu texto. Agora, vamos analisar esse parágrafo de introdução. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada com a promessa de assegurar os direitos de todos,
sem distinção de qualquer natureza. Então, aqui a gente tem o nosso repertório. Vou até botar aqui para vocês. Primeiro, repertório. Que é repertório, Ana? São as informações que você põe na tua redação. Constituição, citações, livros, filmes, séries, mas toda introdução começa assim, não é morno, tipo, atualmente muito se fala sobre X tema da minha redação. Ou muito é abordado a respeito do meu tema de redação. Assim fica muito fraquinho de começar. Então sempre venha logo com um repertório, que são as informações. Depois desse repertório, a aluna coloca aqui na linha 2. Entretanto, nota-se no Brasil atual uma contradição aos preceitos constitucionais. Então, se ela usou Constituição de repertório, aqui em cima, o corretor tem que entender. Então ela não botou só para preencher linguiça, é porque ela ia usar essa Constituição para fazer um link com o tema da redação. Aí veja só. Uma contradição aos preceitos constitucionais demonstrada pela segregação dos egressos. Para quem fez a prova da Polícia Penal do Piauí, vai lembrar que esse também era o tema da redação. Então, nessa passagem aqui do entretanto, na linha 2, até aqui na linha 4, egressos, é o posicionamento sobre o tema da redação. E esse posicionamento a gente chama de tese. Então, ela já cumpriu com mais uma etapa. Aí, para fechar, diante disso, urge o debate sobre as condições de reinserção na vida social de egressos do sistema penal no Brasil, onde a inoperância estatal, argumento 1, bem como o silenciamento midiático, argumento 2, se mostram como motivadores. Para quem não lembra, o que é argumento 1, o que é argumento 2? Todo tema de redação, ele tem seus culpados. Ele tem aquele fator que faz com que até hoje ele aconteça. Então, aqui, número 1, ela jogou a culpa no Estado. Número 2, ela jogou a culpa na mídia. Então, são dois argumentos que você trabalha com mais calma lá no desenvolvimento. Na introdução, você só vai citar, apenas mostrar quem é esse culpado, quem é esse argumento. Então, veja que toda a introdução dessa aluna está completa. Tem repertório, tem tese, tem argumento 1 e 2. Então não tem erro de nada. Agora, o que acontece? Vamos analisar os conectivos que essa aluna colocou dentro da introdução, porque é algo que a gente também conta para colocar a nota de vocês. Então, aqui na linha 2 teve o entretanto, e na linha 4 teve o diante disso. Então, beleza, tranquilo. Em média, a gente faz ali 2 ou 3 frases no parágrafo de introdução, que é para a gente ir dando pausa na leitura. Não ficar aquele parágrafo cansativo que tu só usa um ponto final. Então, a observação aqui, vamos colocar 2 ou 3 períodos. Beleza. Vamos analisar agora o argumento número 1 dela, que é a inoperância estatal no desenvolvimento 1. Nesse viés conectivo correto, ok, o Estado não dá devida importância ao imbróglio supracitado. Para quem não sabe o que é imbróglio, é problema, tá? Vou até marcar aqui para vocês. Esse PDFzinho, vocês vão ter acesso. Então, eu estou deixando as marcações, que é para caso você queira conferir depois, saber aqui cada caso. Nesse viés, o Estado não dá devida importância ao imbróglio supracitado. Primeira frase do desenvolvimento é só o assunto do parágrafo, é retomando o argumento 1 da introdução. Então, se era inoperância estatal, está correto aqui, tem um tópico frasal. Dessart, parafraseando o filósofo Rousseau na obra Contrato Social, cabe ao Estado viabilizar ações que garantam o bem-estar da população. Segunda frase tem que ser sempre um repertório que tem tudo a ver para o assunto do parágrafo. Se ela está jogando a culpa no Estado, o repertório fala de Estado, fala de governo. Se o assunto fosse mídia, o repertório tem que falar de mídia. Se o assunto do parágrafo fosse a desigualdade social, o repertório tinha que ser sobre a desigualdade social. Então, como ela usou o contrato social, que é o livro do Rousseau, que fala que o Estado tem que garantir a nossa vida de qualidade, ela usou um repertório da forma correta. Agora vamos lá, ó. Todavia, argumentação. Não se vê uma atuação eficiente do governo, pois o mesmo não promove projetos sociais que garantam a reinserção de ex-detentos na sociedade,
de forma harmônica. Então veja aqui, uma argumentação, ela explica, inclusive a aluna colocou aqui a palavra pois, que é um termo de explicação para argumentação. Aí a gente entra, ó, pois o mesmo não promove projetos sociais que garantam a reinserção de ex-detentos na sociedade de forma harmônica. Isso gera, outro passo da argumentação, a perpetuação da discriminação dos mesmos, causando a volta ao crime. Assim, a postura retrógrada do Estado é inadmissível em pleno terceiro milênio. Deu até para fazer um desfecho. Então, tem assunto do parágrafo, que é o tópico frasal, tem o repertório, tem a argumentação na terceira frase e tem até um desfecho. Veja aqui, no desenvolvimento você pode fazer em média 3 ou 4 frases, porque a gente trabalha com 7 a 8 linhas em média. Então, você vai só dosar. Se chegou nas 8 linhas, pode parar na terceira frase de argumentação, e aí esse desfecho não seria obrigatório, tá? Mas já é para você ter uma base. Vamos analisar se tem realmente os conectivos. Então, veja só, tenho nesse viés, que está correto, pode ser nesse viés, nessa lógica. Deixa eu ver se teve outro aqui. Tem um Dessart, tem o todavia, que é a mesma coisa de porém, contudo, no entanto. Deixa eu ver. Teve o assim. O assim é muito bom para encerrar parágrafo, conclusão de uma ideia. Então, eu gosto tanto do assim quanto logo, para fechar o parágrafo de desenvolvimento, tá? Agora, o argumento 2 da introdução era a questão da mídia, silenciamento midiático. Ela informa pouco a respeito do teu tema. Então, vamos analisar se ela fez isso aqui no desenvolvimento 2. Outro sim, a mídia não concorre positivamente com a dissolução do conflito. Então, focou na mídia, tá correto, não fugiu. Nesse sentido, de acordo com a Djamila Ribeiro, filósofa iluminista, repertório, né? Para pensar em soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Então, o assunto do parágrafo foca na mídia e o repertório em invisibilidade, falta de informação. Depois ela só aprofunda na mídia, então o repertório correto. Aí veja só. Analogamente, ou seja, semelhantemente, a mídia não desempenha corretamente essa sua função de difusora de informação, pois não realiza campanhas de inclusão de egressos na sociedade. Sempre bom, gente, uma vez em cada parágrafo você citar o tema da redação, para não perder ponto por fuga ao tema, por distanciamento do tema. E aí o corretor vai só tirando, tirando, tirando. Então é bom uma vez em cada parágrafo. Aí, ó, isso gera a baixa representatividade do grupo marginalizado, causando a desigualdade no país. Logo, o comportamento da mídia deve ser mitigado. Então, para relembrar, a estrutura da argumentação no desenvolvimento, ela vem com pois, isso gera, causando. E isso ela fez nos 2 parágrafos, tá? Depois você vai assistir essa aula de argumentação que tem na plataforma e você vai observar como é que você vai fazer essa argumentação, mas sempre baseada nessas 3 palavras para montar essa frase do teu parágrafo. Vamos analisar os conectivos aqui desse parágrafo. Outro sim, que pode ser além disso, ademais, está correto. Teve aqui, ó, nesse sentido, vamos ver se tem outro. Analogamente, que é a mesma coisa de semelhante. Deixa eu ver se teve outro aqui. E o logo. Beleza. Na conclusão agora, a gente analisa com calma cada elemento da proposta de intervenção. Então, vamos lá. Antes da gente partir para a conclusão, comentem aqui se vocês estão entendendo, se está tudo ok. Não esqueçam do like, que é muito importante para a gente divulgar o projeto. Eu sei que a gente está fazendo sempre vídeos aqui e aulas, mas o nosso intuito realmente é ajudar vocês a ter a melhor preparação para essa prova. Belezinha? Vamos aqui para nossa conclusão e perdoem a garganta que hoje está realmente assim, dolorida ao máximo, mas vai dar certo. Conclusão. Portanto, já começou com o conectivo correto, tranquilo. Diante das dificuldades enfrentadas pelos ex-presidiários, cabe ao Estado. O que seria o Estado? É o nosso agente. O que é agente é quem resolve o problema que tem no tema da nossa redação. Cabe ao Estado, na qualidade de garantidor do bem-estar de todos. Então, quando eu estou colocando o significado de Estado,
Eu estou botando o detalhamento. Vamos lá, detalhamento. São 5 elementos que tem que ter, então vamos contar aqui. Realizar ao verbo. Então, se tem aqui o verbo, nós temos a ação. Realizar projetos sociais por meio de parceria com a rede privada. Então, se é por meio de, eu estou mostrando como a ação vai ser feita. Então, isso aqui a gente chama de elemento modo. Com a finalidade de assegurar as condições necessárias à reinserção dos presos. Se tem finalidade, é o nosso elemento objetivo. Beleza. Desse modo, ter-se-á uma sociedade livre, justa e solidária. Temos aqui uma questão que eu queria alertar vocês. Essa proposta de intervenção, essa solução que tem aqui, tem 5 elementos: agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. Porém, perceba comigo que ela foca na questão do Estado. Lá na introdução, ela usa 2 argumentos. Aqui na linha 5, ó, inoperância estatal e silenciamento midiático. Então, a conclusão ela tem que ser para os dois, tanto para o Estado quanto para a mídia. Aqui, a aluna tirou nota 20, ok, mas provavelmente porque o corretor não percebeu essa parte. Porque se ele tivesse lido assim com um pouquinho mais de cuidado, ele teria tirado aqui meio ponto dessa redação por não ter abordado o argumento número 2. Então, sempre tenha muito cuidado. Na conclusão, não é só colocar agente, ação, modo, finalidade e o detalhamento. Isso aqui você aprende lá na nossa aula de conclusão, detalhamento. Mas a proposta ela tem que ser tanto para o desenvolvimento 1 quanto para o desenvolvimento 2, belezinha? Senão você vai perder ponto na sua redação. Aqui nesse caso a aluna não perdeu, mas não confie. Tem alguns corretores que eles estão mais atenciosos, que ele olha a redação com mais calma. Então a gente sempre pensa naquele corretor que é mais rígido, que ele olha com todo o cuidado do mundo a tua redação, certo? Agora, depois dessa primeira redação, a gente vai para outro critério de correção que eu quero apresentar para vocês, que é a competência número 2, antes da gente avaliar a outra redação que recebeu nota 20. Veja só. Defesa do ponto de vista em relação ao tema proposto. Quando é que a gente consegue ter o nosso primeiro ponto de vista? Logo de cara na introdução. Por quê? Tem a tese. E a tese é o quê? Posicionamento. Então, já é o primeiro momento que o corretor vai avaliar aqui a tua competência 2. É no primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Defesa do ponto de vista em relação ao tema, a partir de argumentos consistentes. Então, na própria introdução, quando você escolhe o argumento 1 e 2, ele já está olhando se o teu argumento é bom para o tema ou não, se ele é consistente ou não. E no desenvolvimento, na hora que você for explicar, ele vai ver essa consistência também. Se você soube mostrar qual é o real problema, quais são as consequências. E um ponto importante é a gente analisar se você respeitou ou não os direitos humanos. Então, por exemplo, cárcere privado, expulsa a pessoa do Brasil, joga lá fora, faz qualquer coisa. Tudo que diz respeitar os direitos humanos, você perde a redação. Por mais que, por exemplo, você desrespeitou lá na conclusão e a introdução estava perfeita, o desenvolvimento estava muito bom, mas chegou no último parágrafo e desrespeitou, vai perder ponto aqui nesse critério, tá? E considerando também os limites estruturais. O que é isso? É o passo a passo de cada parágrafo. É o que você faz na introdução, no D1, no D2, na conclusão. É o que tem que seguir por ordem dentro de cada um desses. Bora ver aqui então os critérios da competência número 2. Veja só, para tu tirar 5 pontos nessa competência, que é a nossa meta, você tem que seguir o seguinte: desenvolvimento do tema, por isso que eu sempre digo, gente, bota o tema uma vez em cada parágrafo, tanto na intro, no D1, no D2 e na conclusão, que é porque você já fica dentro desse critério. Com defesa do ponto de vista, por isso que a tese na introdução tem que ser objetiva, bem direta ao ponto. Tem a nossa aula de introdução aqui, vá lá, revise a parte da tese, para você ficar com isso bem fresco na mente. Teu cérebro só vai entender que redação é importante, que você tem que aprender, que tem que pegar essas frases, se constantemente tu estiver revisando. Então, vamos lá. Com defesa do ponto de vista, baseada em argumentos consistentes e variados, por isso que na introdução é argumento 1 e 2, tem o repertório do argumento 1, o repertório do argumento 2, porque é algo que a competência vai exigir de você.
A partir de um repertório sociocultural legitimado, ou seja, Ana, posso tirar 20 pontos sem botar repertório? Não quero decorar as citações. Não dá, porque é algo que ela pede aqui. Se você não colocar o repertório, você vai cair aqui para casa dos 4 pontos e olhe lá, depende da forma como é que tá a tua redação. E com uso produtivo, só lembrando aqui, o que é esse legitimado? É quando você mostra, é de acordo com um livro, de acordo com um pesquisador, de acordo com um filme, você mostra qual é a fonte de verdade. Então, deixa eu botar aqui a observação. Mostrar a fonte, tá? E o uso produtivo é você usar esse repertório dentro da tua argumentação, não é só jogar, fingir que botou ali um negócio, não. É você comunicar o repertório com a tua argumentação, fazer uma comparação, uma analogia para o corretor ver que foi útil realmente aquele repertório. Aqui, ó, na casa dos 4 pontos, você faz um ponto de vista com bons argumentos, variado, só que não tem o repertório. No caso da nota 3, na competência, só para aqui nos consistentes, mas não é variado, você faz um desenvolvimento ali, parece que está só repetindo as mesmas ideias, e aí você ficaria com essa questão de 3 pontos. Pouco consistente os argumentos, fraquinho a redação, vai descendo, aí tira 2 pontos, tá? E fuga parcial ao tema, você se distanciou um pouco não, né? Bastante ali do teu tema de redação. Vamos ver mais outra redação que foi avaliada com nota 20, agora com um repertório diferente aqui na introdução, que é a Utopia de Thomas More. Inclusive, na aula de introdução até mostrei para vocês esse repertório. Então vamos lá. Uma coisa que eu queria alertar quanto à folha. Tem umas que vem um traço assim, né, dividindo. Tem outras que não, vem só esse numeralzinho solto. Você começa a escrever que nem a aluna aqui, ó, dá um espaçamento mais ou menos de 1 centímetro, poderia ter sido até um pouquinho maior, e começa a escrita. É tranquilo, tá? Vamos lá. O escritor inglês Thomas More, através de sua obra Utopia, e evitem usar essa palavra assim, através, é por meio, por intermédio, mediante, porque através é mais no sentido de atravessar. Então vamos botar aqui, ó. Mas a prova ela não desconta por isso. Porém, gramaticalmente, dependendo do corretor, ele pode encalacrar aqui com essa palavra. Então vamos lá. Ó. Através de sua obra Utopia, descreveu o que seria uma organização social e política ideal. O autor relata uma sociedade livre de problemas sociais. No entanto, a realidade no Brasil se contrapõe a essa visão, devido às condições de reinserção na vida social de egressos no sistema penal, que, evitem fazer esse negócio aqui, viu? Colocar a palavra por cima da outra. Que persiste, não tem esse R, que persiste, aí você coloca aqui, ó, como um problema negligenciado, seja pela inoperância governamental, seja pela vinculação negativa midiática ao retorno do liberado às ruas. Então, aqui, ó, governo é o argumento 1 e vinculação negativa midiática é o argumento 2. Essa introdução, ela tem sim o repertório, porque usou Thomas More com o livro Utopia. Tem a tese, que é o posicionamento sobre o tema, e tem os 2 argumentos. Então, ela não perderia ponto de nada aqui nessa estrutura, tá toda correta. Só tomar cuidado aqui com a parte gramatical, tá? Por exemplo, aqui e aqui. Esse aqui não descontaria, só tô alertando vocês, mas é sempre bom evitar o através nesse sentido, tá? Vamos ver o desenvolvimento 1. Nesse viés, a inércia dos governantes está atrelada aos fatores limitantes da ressocialização dos egressos. Então, aqui a gente entende que ela recapitulou o argumento 1. Tá correto? Através de novo, cuidado. Através da sua obra Contrato Social, o iluminista Rousseau apresenta o Estado como agente garantidor. Garantidor, eu teria completado. Garantidor do quê? Da ordem, dos direitos? Só teria complementado essa passagem. Nessa perspectiva, aqui tá errado, né? Perspectiva não. É assim que se escreve, deixa eu mostrar para vocês. Perspectiva.
É assim. Perspectiva, a falta de verba voltada para políticas públicas de educação e profissionalização dentro dos presídios, somada à escassez de oportunidades após a liberdade, contradiz o que é expresso pelo autor. Então, quando eu uso essa expressão, eu estou fazendo o meu repertório ser produtivo, ser útil. Então, é como se na minha argumentação eu dialogasse com o repertório, eu fizesse essa comparação. E aí ela vem, ó, é imprescindível que seja rompido essas barreiras para prover o desenvolvimento pessoal, profissional, social, econômico e familiar desses cidadãos. Belezinha? Eu sempre alerto, gente, evita fazer indício de proposta de solução no desenvolvimento, porque chegando na conclusão, às vezes você já fica sem ideia do que dizer. Não é que seja errado, mas é porque dificulta a escrita, beleza? Então é só tomar cuidado com isso, ó. É imprescindível que seja rompido, como se você já estivesse escrevendo a conclusão. Entende o que eu quero dizer? Agora vamos ver aqui os conectivos, se teve nesse parágrafo ou não. Vamos lá. Nesse viés, correto. Através, aqui que eu prefiro por meio, mediante, por intermédio. Teve nessa perspectiva. Deixa eu ver se tem outro aqui. Pronto, foram esses, porque é imprescindível, não conta como um conectivo. Belezinha? No desenvolvimento 2, vamos lá, ó. Desse modo, a vinculação com o teor negativo do retorno do egresso ao corpo social por parte das mídias, que era o argumento 2, então ela não fugiu da discussão, tá tudo certinho, sociais e televisivas, já ressalta as dificuldades impostas por parte da sociedade na elaboração, deixa eu ver. Não, na colaboração com o processo de reeducação e reinserção. Então, belezinha. Só botar o tio mais em cima do A, realmente, aqui, ó. Parafraseando o iluminista Voltaire, que impulsionou. Impulsionava. Parafraseando o iluminista Voltaire, que impulsionava a ideologia de não concordar com o que é dito, mas de defender o direito de dizer, pode-se inferir que o egresso possui esse direito de oportunização, vida em liberdade sem distinção e preconceitos. Então, seguiu o script aqui, mas com uma ordem invertida. Quando eu faço desenvolvimento, eu prefiro seguir uma ordem assim, ó. Assunto. Aí eu venho para o meu repertório. Eu não deixo o repertório para o final, porque às vezes você pode correr o risco de nem desenvolver mais aquela informação. Então é melhor que o repertório esteja na segunda frase. Aí eu venho com a argumentação, que fica mais seguro. E essa argumentação sempre explicando por que você escolheu aquele argumento da mídia, o que ela deixou de fazer, o que isso vai gerar, quais são as consequências. Então, eu vou seguindo sempre esse padrão, tá? E aqui, portanto, é atribuído ao governo, então o governo seria o nosso agente, a nação brasileira, as grandes redes de comunicação, então tudo isso aqui é a gente, na verdade, ó, que é quem resolve. Internet, televisão e rádio, então exemplificou, aqui nós temos um detalhamento. O papel de contribuir, se tem verbo, nós temos aqui nossa ação. Contribuir com a ressocialização do egresso do sistema penal. Isso através, cuidado aqui, mas é o nosso modo, através de cursos profissionalizantes, estrutura educacional, assistência social efetiva dentro dos presídios, ofertado pelo Estado, ainda seria um agente. Dá até para enxugar essa proposta, porque tem elemento que é repetido. Não precisa, é só um agente, uma ação, um modo, uma finalidade, um detalhamento para o desenvolvimento 1 e depois faz a proposta do D2 também. Aí, ó, como forma de orientar, mais uma ação. Alternativas de trabalhos, manuais ou técnicos, tem exemplo, então tem detalhamento, adaptadas à realidade do liberado. Além disso, essas informações voltadas à reeducação nos sistemas prisionais devem ser propagadas pela mídia, agente,
de modo que conscientize e peça a colaboração da sociedade nesse processo. E só um detalhe aqui nessa primeira proposta, essa ação também pode ser considerada até uma finalidade. Então, totalizando os 5 elementos. Mas quando vocês colocam esse elemento, eu prefiro que vocês separem colocando com o objetivo de ir, com a intenção de ir, com a finalidade de ir, porque fica mais visível para o corretor e não dificulta o processo da correção. Belezinha? Agora a gente vai para a nossa próxima competência, que é a número 3. Vamos ver o que ela avalia. E vocês vão percebendo também que a correção da NUCEP, ela considera bastante coisa, tá? Na tua redação. Então não precisa se preocupar não, desde que você estude e treine bastante, você consegue sim tirar uma ótima nota na tua redação. Então vamos lá, competência 3 avalia o uso dos mecanismos linguísticos assegurados no encadeamento lógico. Traduzindo, o que é isso aqui? É o uso de conectivo na tua redação. Então vamos botar aqui, ó. Usar conectivo. Progressão e manutenção do sentido do texto. Uma dica para você: sempre após ponto final, coloque uma conjunção para você interligar cada frase que tem no teu texto. Então, vou botar aqui observação para vocês. Após o ponto, usar conectivo, que é para vocês não esquecerem. Vamos analisar aqui quantos erros vocês podem ter, o que pode ou não fazer. Para vocês tirarem a nota máxima nessa competência, que são 5 pontos, vocês podem, no máximo 2 inadequações, e ainda assim tem que ter uso de mecanismos de coesão conectivos de forma variada. Então, não é colocar uma vez ou outra, não. Por isso que eu sempre indico. Na introdução tem repertório, ponto final, bota conectivo. Tese, ponto final, conectivo. E aí você bota os argumentos 1 e 2, ponto final. 3 frases ali na tua introdução. Aí no desenvolvimento, começa com o conectivo, assunto do parágrafo, ponto final. Conectivo, repertório, ponto final. Conectivo, argumentação, ponto final. Na conclusão, a mesma coisa, começa com o conectivo e vai sempre assim, depois de ponto, colocando uma conjunção, para que no final você tenha diversos na tua redação e você consiga tirar aqui, 5 pontos, cumprindo todos os critérios que ele pede. E se eu tiver 3 inadequações? Errei o conectivo do desenvolvimento 1, botei primeiramente, inicialmente, em primeiro lugar. Isso já é um pouquinho ultrapassado. Então, a gente usa nesse viés, nesse sentido, nessa lógica, que são os operadores argumentativos que a gente chama, tá? Então, nesse caso, vocês conseguiriam aqui, 4 pontos, porque tem 3 inadequações. 4 errinhos de conectivo, aí você fica na casa dos 3 pontos. Entre 5 a 8 inadequações, 2 pontos. E assim vai descendo a nota do texto de vocês, tá? Que não vai acontecer, mas agora vocês sabem que pode ter até 2 erros na redação. Beleza? Agora vamos ver mais uma redação que tirou também nota 20 para vocês verem como foi feita a organização da redação desse aluno. Bora dar uma olhada agora nesse outro texto. E uma coisa, tem gente que pergunta: será que se todo mundo usar a Constituição dá problema, o corretor vai implicar por ser o mesmo repertório? Não. Contanto que você depois vá utilizando outras palavras, a tua argumentação mude, você use de outro jeito, não tem problema. O que não dá é todo mundo fazer da primeira linha à linha 30, tudo igualzinho. Aí seria estranho, né? Porque parece que está sendo um copia e cola. Então vamos analisar essa redação. A Constituição Federal de 88, Carta Magna do país, assegura que os presos devem ter garantidos todos os direitos não limitados pela restrição de liberdade. Então, começou com o repertório, ok. No entanto, ao receberem suas liberdades, encontram diversos empecilhos para gozar de uma vida digna, e isso se deve à negligência estatal e à invisibilidade midiática. Então, depois de ponto, sempre conectivo, correto. Utilizou aqui o argumento número 1 e o argumento número 2, que é o culpado desse tema de redação ainda acontecer. E, assim, é importante dissertar acerca, ou seja, sobre as condições de reinserção na vida social de egressos do sistema penal brasileiro, citando o tema da redação.
Então, perfeito, cumpriu todo o passo a passo que tem que ter na introdução. As margens também super alinhadas, nenhum problema. O espaço para começar a escrever aqui também foi respeitado, então, de boa. Vamos ver agora o desenvolvimento número 1. Sob esse viés, a inércia do Estado, aqui ó, o argumento número 1, contribui para o problema. Beleza, tópico frasal, bem objetivo, bem direto, para que a gente realmente entenda o que você vai falar nesse desenvolvimento. Aí veja só, segundo o filósofo Rousseau, na obra Contrato Social, aí sobe um pouquinho mais esse C, que é maiúsculo, cabe ao governo viabilizar ações para garantir o efetivo bem-estar da comunidade. Entretanto, ó, sempre amarrando conectivos após o ponto, os ínfimos investimentos, ou seja, os poucos investimentos de recursos públicos em formação profissional e educacional, aliada à justiça meramente retributiva, faz com que o retorno ao convívio social seja caracterizado pela dificuldade de encontrar emprego e pela sensação de impotência em se manter, o que aumenta a chance de retorno à criminalidade. Então, explicou a argumentação, correto. Na nossa argumentação, eu vou querer sempre uma explicação do problema que existe no tema da tua redação. Se você quer ficar comprovando, trazendo dado estatístico, não vai ter tanta utilidade. É melhor essa justificativa. Então, é assim que a gente vai seguindo. Desenvolvimento aqui tá ok, vamos analisar o desenvolvimento número 2. Vamos aqui no desenvolvimento 2. Além disso, conectivo correto, pode ser além disso, ademais, outro sim. A ausência de pautas na mídia sobre o assunto também intensifica o imbróglio. Imbróglio é com I, tá, gente? E evitem também usar essa palavra ausência, porque é uma generalização, é como se não tivesse nada, nada, nada. Então, prefira a expressão mínima presença de, que aí não generaliza dessa forma, tá? Aí, conforme a filósofa Djamila Ribeiro, para se pensar em solução para a realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Assim, o retorno do egresso à comunidade ainda é visto como tabu e medo, o que gera a perpetuação da pena, mesmo o indivíduo já tendo cumprido-a. Mesmo o indivíduo já tendo cumprido-a, causando uma exclusão social. Então, explicou na argumentação, beleza, também seguiu o padrão aqui do desenvolvimento. E na conclusão, a gente vai analisar a proposta com os 5 elementos. Urge, portanto, pensar em soluções para garantir a ressocialização de forma efetiva. Para isso, o conectivozinho, é necessário que o governo, aqui é o nosso agente, através do Ministério da Justiça, isso aqui não conta como modo, tá? Porque o Ministério da Justiça, ele é agente. E o através é no sentido de atravessar, seria por meio de. Mas aqui não vai contar, tá? É modo nulo. Crie programas de formação e qualificação profissional. Aqui é a ação, porque o CRI é verbo, né? Criar programas de formação e qualificação profissional por meio de oficinas. Aqui sim tem um modo. E oportunidades de trabalho com o fito, isso aqui é a finalidade, de inserir o egresso na sociedade. Então, nessa primeira proposta, a gente tem agente, tem ação, tem modo, tem finalidade, só não estou vendo aqui o detalhamento. Vamos analisar a proposta 2. Ademais, cabe à mídia, agente, com seu poder de persuasão, aqui é o detalhamento da mídia, aumentar as discussões, ação, acerca da importância do retorno digno por meio de palestras. Aqui é o modo. Então, também só tem 4 elementos. Então, aqui, ó, cada proposta tem 4 elementos, mais uma prova de que a NUCEP às vezes ajuda também na correção. Por quê? A gente precisa de 5 elementos. É agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. Na primeira proposta aqui, por exemplo, vocês podem perceber que não tem o detalhamento. Mas não significa dizer que vocês vão fazer a proposta de vocês agora sem. Ah, se ela deixa passar, então eu vou arriscar. Não, faça com os 5, porque você nunca sabe o tipo de corretor que você vai pegar. Às vezes você pega uma pessoa que realmente olha tudo tintim por tintim, com calma, e ele realmente pode ter pego tua redação a primeira do dia, então ele está super atento. Então faça tudo nos conformes para que não perca nenhum ponto. Belezinha?
Aqui foi uma redação analisada com nota 20, foi só essa questão aqui da conclusão que faltou um elemento, mas tudo bem. Vamos analisar agora os critérios da competência 4, que é exatamente sobre a conclusão. É essa proposta de intervenção que você tem que fazer. Os critérios aqui da competência 4. Proposta de solução concreta e execuível, ou seja, uma solução que realmente dê para ser feita, não é algo assim mirabolante, coisa de outro mundo. Articulada com a argumentação. Veja só, no teu desenvolvimento número 1, você problematizou, mostrou para o corretor consequências, que existia um problema lá. No teu desenvolvimento número 2, você fez a mesma coisa. Então, na hora de fazer a conclusão, a tua proposta ela é amarrada no tema, ela é amarrada no problema que você fez lá no desenvolvimento 1 e 2. Então, tem que ser bem coerente aqui a tua conclusão, tá? Vamos analisar o que faz você ganhar 5 pontos, que é a nota máxima na competência 4. Apresentação de proposta de intervenção inovadora. O que seria essa inovadora? Com todos os 5 elementos: agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. Ah, Ana, mas na redação passada a gente viu que não teve 5 elementos, teve só 4 e mesmo assim a pessoa pegou nota 5 nesse critério. Mas é uma exceção, às vezes o corretor acabou não vendo, considerou ali a conclusão, mas dependendo do corretor ele poderia retirar um ponto desse parágrafo, belezinha? Então sempre com os 5. Aqui, ó, agente, ação, modo, finalidade e o detalhamento. São 5. Vamos analisar mais uma redação aqui para vocês verem como foi uma redação avaliada com 20 pontos. O filósofo Thomas More relata em sua obra Utopia, não esquecer das aspas, porque nome de livros, séries, documentário, a gente coloca entre aspas, sobre a existência de uma sociedade perfeita, isto é, sem problemas sociais. Repertório, ok. Todavia, ao analisar a situação no Brasil odierno, é perceptível uma contradição à obra, deixa eu ver aqui, mencionada, visto que a reinserção social na vida dos egressos do sistema penal é um problema visível, causado principalmente pela ineficácia estatal, argumento 1, bem como pelo estigma social, argumento 2. Então, tá tudo correto, inclusive o repertório tá bem conectado para a questão do tema. Ele cita as palavras do tema, fazendo essa comunicação para que o repertório realmente seja produtivo. E aí vocês já podem fazer nesse jogo. Observem esse modelo para irem treinando também em casa, porque ele realmente é muito útil, tanto na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Mas, claro, o modelo é só uma base, não é para você sair copiando e colando aí toda a redação sem querer estudar a disciplina, belezinha? Vamos analisar como é que ele fala dessa ineficácia estatal, que é o argumento 1, no desenvolvimento 1. Sob esse viés, o apoio precário do Estado, isso aqui estou falando de Estado, aqui também é o parágrafo inteiro falando sobre isso, se torna um agravante dessa situação. Dentro desse contexto, o filósofo Rousseau, em sua obra Contrato Social, afirma que cabe ao Estado viabilizar o bem-estar da população. Contudo, é notório que a ideia do pensador não é realidade, visto que, ao sair do sistema penal, o Estado não assegura mais os egressos, fazendo com que eles fiquem à margem da sociedade, e isso pode gerar reincidência de delitos, novas vítimas e o retorno à prisão. Belezinha? Fez a explicação da argumentação completa. Então, tudo tranquilo. Argumento 2 é o estigma social. Vamos ver isso agora no desenvolvimento 2. Outro sim, o estigma social, correto, é o assunto do parágrafo, é outro fator que dificulta a reinserção social. Nessa perspectiva, a escritora Djamila Ribeiro afirma que para pensar em soluções para um problema é preciso tirá-lo da invisibilidade. Aí veja só, se você começa com aspas, ao final da citação também precisa, né? Porém, a reintegração social dos ex-detentos ainda está invisível, pois eles são isolados da sociedade.
tem dificuldades em estabelecerem laços afetivos, em conseguir emprego, e tudo isso pode contribuir para o aparecimento de problemas emocionais e reintegração. E tudo isso pode contribuir para o aparecimento de problemas emocionais e reiteração delitiva. Ok, também fez a estrutura do desenvolvimento. Vamos ver se a proposta está completa. Infere-se, portanto, que medidas sejam tomadas para o efetivo reingresso social dos ex-reclusos. Logo, cabe ao governo, agente, como garantidor dos direitos sociais, aqui é o detalhamento, porque eu estou dando significado de governo, por meio do Ministério do Trabalho, mais um modo que não vai ser considerado, ó, porque o Ministério do Trabalho é agente, então esse modo é nulo, ou seja, não vale. Por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, proporcionar aos egressos cursos profissionalizantes e remunerados. Então, se aqui tem verbo, a gente tem ação, com o intuito de gerar emprego e renda para a subsistência digna. Finalidade, ok. Ademais, vamos para a próxima proposta. Cabe à mídia, aqui é a mídia, ó, agente, como difusora de informações, aqui é o detalhamento, promover debates com especialistas, promover é verbo, então aqui é ação, sobre a importância do acolhimento aos egressos, com o objetivo de reinseri-los no convívio social e, consequentemente, proporcionará a aquisição de emprego e renda. Então, aqui é a finalidade. Tem até o próprio detalhamento da finalidade, mas já tinha detalhamento antes. Então, ok. Dessa forma, o contrato social almejado por Rousseau estará mais próximo da realidade. Retomou até um repertório que ele utilizou antes. Isso é uma estratégia legal. Então, na segunda proposta tem agente, detalhamento, ação, finalidade, outro detalhamento. Ficou faltando o modo aqui na segunda proposta. Na primeira, o modo não foi válido e na segunda não tem o modo. Porém, o corretor que pegou esse texto considerou aqui o modo por meio do Ministério do Trabalho. Então, sempre tenha cuidado com o modo. Esse elemento é para você dizer como a ação vai ser feita, certo? Então, anota só esse conceito. Modo, deixa eu até botar aqui, ó. Modo é como a ação será feita. Não necessariamente é para você dizer o modo como se ele fosse agente. Ah, por meio do governo, por meio da escola, por meio da mídia. Não, isso aqui são agentes. Então, existe a diferença entre agente, que é quem resolve, e o modo, que é como a ação vai ser realizada. Belezinha? Antes da gente partir para a próxima redação, que foi avaliada com 20 pontos, vamos ver agora critérios do que quiser a redação de vocês, porque é muito importante para vocês ficarem atentos. Então vamos lá, ó, nota 0. O candidato não desenvolveu a proposta da redação e ou se houver fuga total ao tema. Ou seja, foi passado um tema para você fazer e você simplesmente nem escreve a redação, não faz. Ou se é para você escrever uma redação sobre saúde dos presos e você vem lá e fala sobre a cultura dos presos. Uma coisa que não tem nada a ver com nada, então isso seria a fuga do tema da tua redação. Aí você zera o texto. Próximo critério. O candidato não se identificar no local especificado no caderno de redação. Vem lá um lugarzinho para você colocar o seu nome. Então, se você não coloca lá, se você não registra, o corretor ele não tem como ter acesso que aquela redação foi escrita por você. E aí sua redação seria zerada. Por mais que fosse um texto incrível, digno de nota 20, mas ainda assim ia perder a tua redação. Próximo critério. O candidato identificar-se sob qualquer forma fora do local especificado na linha anterior. Fora do local, por exemplo, tem um lugar para tu escrever e aí você põe o seu nome no meio da redação, no cantinho da redação. Não, onde for lá o lugar para você assinar, você assine ponto final. Não coloque seu nome em outro lugar para não ser considerado um código
uma comunicação com o corretor, certo? Outro critério, quantidade de mínimo de linhas e máximo. Sempre a gente vai conferir o edital para ver se vai manter 30 linhas, se vai subir agora para 40 linhas, mas ele sempre estabelece, se é mínimo de 20, não pode fazer 19 linhas nessa redação, porque vai zerar o teu texto. Nem pode fazer 31 linhas, porque vai zerar a sua redação. Então, por exemplo, aqui tem 30, né, o espaço. Aí o fulano continua. Tananã, continua escrevendo aqui por baixo, aqui por baixo. Gente, vai zerar, porque você passou para cá, ó. Embaixo. Linha 31 não existe. Então, isso faria com que você perdesse a sua redação. Entendeu? Vamos para outro critério. O texto foi escrito em forma de verso, tipo um poema lá que você criou na tua folha de redação. É para ser uma prosa, ou seja, parágrafos, um parágrafo embaixo do outro, introdução, desenvolvimento 1, D2, conclusão, mas verso, poema, nada disso, tá? O texto foi escrito de forma ilegível. O que é ilegível? Não é uma letra feia. Ilegível é uma redação que eu não consegui entender. A letra foi muito difícil, tá assim super rabiscada, que nem se eu tentasse te ajudar eu iria conseguir. Exemplo, deixa eu fazer aqui uma letra ilegível para você, ó. Gente, não dá. Isso aqui jamais. Parece aquelas letras de receita que a gente recebe na farmácia. Então, 000 condições, belezinha? Próximo critério. O texto foi escrito a lápis ou a caneta que não de tinta cor preta. Ah, o fulano escreveu o lápis dele lá e cobriu com a caneta. Gente, não pode. Porque o corretor vai ver e aí ele vai zerar a tua redação, por mais que ela esteja perfeita. Então, esquece esse negócio desse lápis, vai só com a caneta e foca nela, beleza? Agora que tu já sabe o que quiser a redação, vamos dar mais uma lida em outra redação que foi avaliada com nota máxima. E agora, antes da gente fazer a leitura da nossa última redação, vamos tirar o print do dia para ficar registrado esse momento. Acho que foi, né? Vamos voltar lá. Belezinha, então vamos aqui para a nossa última redação, que foi avaliada com 20 pontos. Veja só, a Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico brasileiro, garante os direitos e o bem-estar da sociedade. Repertóriozão coringa para a gente começar a nossa introdução. Entretanto, quando se observa as condições de reinserção do egresso no ciclo social, questão do tema aqui, ó. No Brasil, constata-se que o preceito constitucional, ou seja, o repertório que a gente utilizou, não é percebido na prática. Assim sendo, essa realidade se deve à inoperância estatal, argumento 1, e ao silenciamento midiático, que é o nosso argumento número 2. Aí veja só. Sob esse viés, pode-se apontar a negligência governamental como um dos problematizadores dessa situação. Beleza, que é o nosso argumento 1. Para tanto, contextualizando o filósofo Rousseau, aqui o U ficava em cima, né? Rousseau. Na obra Contrato Social, é função do Estado viabilizar ações que garantam o bem-estar da população. Repertório correto, porque está relacionado ao assunto do parágrafo. Todavia, percebe-se que a falta de políticas públicas eficazes em relação ao egresso rompe com as defesas do filósofo. Então, a gente está utilizando aqui o nosso repertório na argumentação, já que o governo não atua de forma eficiente. Assim, tem-se resultados como um aumento no número da marginalização e o preconceito. Sempre exemplificar é muito bom na argumentação. Então, estrutura correta. Além disso, deve-se destacar como outro fator problematizador o silêncio da mídia. Nesse sentido, para exemplificar a situação, o sociólogo Pierre Bourdieu, gosto muito dele quando a gente fala da mídia, expõe: o que foi feito para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Correto? Porque a mídia ela tem que informar, né? Desse modo, entende-se que a mídia, ao invés de incentivar debates que informem a população da importância de ser solidária ao liberado do sistema penal, influencia na consolidação da problemática, o que, por consequência, estratégia da nossa argumentação,
leva a uma questão de invisibilidade sobre os recentes liberados do sistema carcerário. Perfeito. Portanto, é claro que persiste a dificuldade da reintegração social do egresso no Brasil e que precisa ser mitigada. Dessa forma, o governo, a gente, na sua função de garantidor, detalhe, deve elaborar em parceria com o Poder Legislativo. Você vai elaborar, é uma ação, diretrizes básicas sobre a reintegração do ex-detento, com o fito de garantir, então, com o fito é com a finalidade de garantir uma sociedade justa e solidária. Então, a primeira proposta também não tem o elemento modo. Vamos ver se a segunda tem. Ademais, a mídia, agente, atuante na sua função de servidora de informações, detalhamento, porque é o significado de mídia, deve, por meio de suas redes, aqui sim, Instagram, Facebook, Twitter, televisão, aqui as iniciais são maiúsculas, tá? Twitter e televisão, aqui é o detalhamento. Distribuir documentários gratuitos, ação, sobre a importância de ajudar alguém que acabou de sair de um estado vulnerável, com o intuito de informar a população. Finalidade, aqui tem os 5. Agora aqui está correto. Uma proposta tem os 5 elementos. Se uma tem os 5 e a outra tem 4, você não é prejudicado por aquela que teve menos elementos. Você ganha pela que tem mais. Então, como a segunda está completa, aí você fecha 5 pontos na competência 4, que é a conclusão da redação. Belezinha, pessoal? Espero que essa aula tenha te ajudado a entender sobre os critérios de correção, que muitas vezes o NOCEP deixa passar algumas coisinhas quando o texto como um todo foi bem projetado, ele está bem harmônico, então ele te dá uma ajudazinha ali na tua redação. Mas até para você ter essa redação bem avaliada, você precisa sim estudar, você precisa continuar treinando com constância. As nossas primeiras redações geralmente são muito ruins, isso é super normal, não tem problema algum, mas de treino em treino você começa a melhorar, belezinha? Até o nosso próximo encontro, tô esperando vocês por aqui, certo?